as pessoas estão sempre assim eufóricas em querer saber se há vida, se não há, se tem extraterrestre, se a NASA apanhou, a NASA não apanhou. Primeiro é que ninguém está escondendo nada. A NASA não encontrou até agora extraterrestres, porque se eles encontrassem, eles seriam os primeiros a mostrar. A NASA gasta bilhões e bilhões de dinheiro, dólar, para meter robôs a estudar um território, um planeta e não capta nada. Então ele pergunta, será que vale a pena eu gastar dinheiro em investir em robôs para colocar em Marte, em Júpiter, para ver se capta alguma frequência e não sei o que, prontos. Isso é a ciência como tal. A comprovação de que existe ou não existe outras vidas, não há garantia. Mas depois vem a questão filosófica que vai nos levar àquele raciocínio, né, pá? Existe o planeta Terra, é habitado. E os outros planetas não são habitados por quê? Faz algum sentido existirem planetas só assim de enfeite para algum equilíbrio orbital ou qualquer coisa? Então surge aquele questionamento, não, assim senhora a vida lá do outro lado. E o que é que eu vou começar a perceber? Essa vida, provavelmente, ela até possa não existir na matéria, mas no espiritual. Estás a ver? No espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Sim, sim. Então, é isso que o Sulfur estava a dizer. Vida é só mais um projeto. Então, eles vão fazer a manipulação genética, mas no sentido de densificar, criar corpo e ver o comportamento desse corpo. Porque depois da morte, né? O oposto da morte, o oposto da morte não é a vida, é Sim, o é o nascimento. nascimento, sim. Tá vendo? Depois da morte, nós voltamos à matriz. Então é como se os próprios extraterrestres somos nós a fazermos outros tipos de experiência. É como, vamos pensar assim, nós somos uma espécie de extraterrestres, por exemplo, e queremos criar outro tipo de vida. E é tipo eu dar um parente meu, epa, não, vamos experimentar esse corpo aqui humano, vamos fazer o processo todo, e tu vais lá e vais ver se... pronto, a ideia desses seres é viver a densidade daquilo que é a matéria, o limite da matéria. Enquanto nós precisamos alcançar o além, o espiritual, compreender o espiritual, eles querem vivenciar e compreender a matéria. É como se já não quisessem viver o espiritual e quisessem mesmo presenciar a matéria. Então daí virem sempre as teorias de conspiração, entre aspas, de que não, eles estão entre nós, e depois, nessa cena, você vai ver coisas absurdas, aquela cena da Rainha Elizabeth piscar o olho e parecer um alien. Então é muita teoria, por isso é que nós temos que ter muito cuidado às vezes de dar com esse tipo de informação. Porque há quem, por exemplo, acredita que nós vivemos entre os aliens. Eu estou num banco, estou com um Bill Gates, ou seja, Sim. afinal, quando vai lá nos bastidores, tira mais que é um reptiliano. Eu não vou muito nessa perspectiva. Não Porque acreditas, por exemplo, que o Elon não, Musk seja um deles? não, se irmos para a inteligência artificial, dele ser até um robô com a pele, ok, ainda podemos ver uma possibilidade. Por quê? É aquele caso que as pessoas dizem, não, o feiticeiro vira gato. Isso é um absurdo, porque eu volto de novo à realidade. Qual é o procedimento que leva um gajo, cara, um gajo assim, com fisionomia humana, ter que se transformar num réptil? Como é que vai funcionar a biologia nesse aspecto, os órgãos, o pulmão? Está a perceber esse processo todo? Como é que fica? Então, esse questionamento que as pessoas não se fazem. Então, sempre que eu vejo aqueles vídeos, meus putos até diziam, olha, tá vendo? Afinal, esses cantores são todos reptilianos, disse, camarada. Sim. É isso. É impossível. Isso não dá certo.